Salve, galera do YouTube! Bora, Isabela, dar uma olhadinha aqui em mais um vídeo do canal do Espantalho, tá? A gente já viu alguns vídeos do canal dele, muito bom, tá? Dessa vez, o episódio mais sombrio de Bob Esponja, tá? Eu gosto muito de Bob Esponja, então bora dar uma olhadinha aqui do que se trata. Não faço a menor ideia, assim como também não fazia a menor ideia dos outros. Acho que o único que eu sabia era do Gato Falante, né? Bora! Aqui no canal, em vários vídeos passados, a gente já analisou algumas vezes o seriado Bob Esponja. Talvez não da forma mais legal possível, afinal a gente fez um vídeo de vazio. E eu sei que esse tema se tornou uma baita chacota, afinal tudo é vazio. Mas na minha opinião... a Isabela... Não. Deu nada. Você ia falar o quê? Que eu tenho vazio pra você preencher? Não, mas tem também, é verdade também. Você ia falar isso? Sempre tem. Eu posso falar isso pra você também, que você tem um vazio que eu posso preencher. Epa! Mano, o canal é super filosófico e você metendo essas piadinhas. Depois o pessoal do YouTube me taxa ainda, tá? Fica aí, Isabela isso, Isabela aquilo. Aqui, gente, não são os opostos que se atraem, são os semelhantes, tá? Ele é como eu. Tem o vazio no lugar da figura paterna. Era exatamente o que eu ia falar. Nem ferrando. Meu amigo tem fetiche na Isabela Boscov. Do Neida. Um vídeo de vazio bem feito consegue ser um ótimo vídeo no fim do dia. A Fenda da Pedra, o Turno Macabro são ótimos exemplos de episódios incômodos de Bob Esponja. Mas vocês sabiam que o fim da Fenda do Biquíni e a morte do Bob Esponja já foram apresentadas de forma canônica há muito tempo no seriado? Da forma mais trágica possível. Sim, isso é verdade. E nesse vídeo a gente vai voltar lá na quinta temporada, no episódio 19, pra entender quantas temporadas tem Bob Esponja? Rapidão aí, vocês aí que são fãs de Bob Esponja do meu chat. Pra mim é tipo Simpsons, que deve ter uma... Pra mim eu também acho, eu tenho a impressão que é infinito Bob Esponja. É, entendeu? 100 temporada, 200. É ou não é? É igual Simpsons ou não? 12 a 13. Ah, tá? Ok. Então não é meio Simpsons, então. É igual, é Supernatural. Exato. Sponge ficou o último resquício de vida de Bob Esponja. Antes da gente se aprofundar mais sobre o episódio, eu quero explicar o que significa a Stonehenge. Isso porque esse nome tá referenciando algo da vida real. Stonehenge. Aquela famosa estrutura de pedras que fica na Inglaterra. Tu certamente já viu uma foto dela por aí. Ela é uma estrutura composta por ciclos de pedras que tem cerca de 5 metros de altura. Como que isso vai essa estrutura é um dos maiores mistérios que a humanidade já encontrou na era moderna. Isso porque na época que ela foi construída, não existiam ferramentas nem guindastes. Todas essas pedras que pesam toneladas foram carregadas. Stonehenge é um dos primeiros observatórios que a gente tem, né? Astronômicos, assim. A gente tem registros, assim, né? É legal pra caralho. Tem uma aula... Não, mas você esqueceu que aqui a gente não vem pra trazer informação. Desculpa, então. Aqui a gente vem pra desinformar. Foi mal. Não, agora você termina a sua... agora você termina a sua informação. A mancha de Júpiter cabe 300 terras dentro dela. Ferramentas nem guindastes, todas essas pedras que pesam toneladas foram carregadas por mãos humanas há milhares de anos atrás. Isso aqui é uma meio pirâmides do Egito. Quem construiu? Foram aliens, gigantes? Não se sabe. E isso compactua para que a Stonehenge se torne um grande mistério, fora que ela é bem bonita. Tirando esse misticismo em torno da sua construção, tem mais uma curiosidade que faz com que essa estrutura se torne algo enigmático. No dia 21 de julho, o Sol nasce alinhado com a pedra principal, criando esse efeito interessante. E por que isso aumenta o mistério dela? O Sol nascer alinhado com ela dá a entender que a construção dessa estrutura foi premeditada, pensada, não foi o acaso. Sim. Isso porque quem construiu... Fala, Léo, fala que é o primeiro observatório. 300 terras dentro no Rio. Não, pode falar, fala a sua curiosidade aí. Não quero falar, não. Era só isso que você sabia? Era só, eu só via o título do Facebook, assim, tá ligado? Eu não cliquei no link pra ver, eu não li a matéria. Entendi. Stonehenge, o primeiro observatório. Parei ali. Ai, beleza. Sonho em fazer com que ela se alinhasse com o Sol. Pois é. Teorias e mais teorias. Ela foi construída durante 3 fases, e a ciência teoriza que demorou em torno de 2 anos para que essa coisa fosse concluída. 2000 anos? Muito devido ao peso das pedras. Pouquinho de tempo, enfim, essa intro foi um pouco grande, mas tirando o significado da Stonehenge na vida real, vamos entender o significado da Spongehenge no Bob Esponja. Então, eu quero saber onde que isso vai dar em Bob Esponja. Vamos ver o que eles vão fazer. O episódio começa com uma ventania forte na Fenda do Biquíni. Legal, que aconteceu do nada. Um casal sai de um restaurante e o homem diz: "Que ventania, Netuno deve estar bravo com a gente." A mulher que tá com ele então dá risada e cita que todo mundo sabe que Poseidon é o rei dos mares e não Netuno. Quando ela fala isso, o lanche que ela tava segurando acaba voando junto com a ventania e o marido dela se ajoelha e chora, como se aquilo tivesse sido um castigo causado pelos deuses. Esse trecho nos mostra que a galera confunde bastante Poseidon com Netuno. Seria esse o motivo da ventania? Não sabemos. O lanche da
Nem mosca que sabia saiu que tinha voando Poseidon acaba ali. voando na cara do Bob Esponja, e isso acorda ele. E quando ele vai na janela ver o que tá acontecendo, ele nota a ventania. E bom, o vento acaba batendo nos poros dele, o que cria um som curioso, como se fosse o de uma flauta. flauta? Dependendo de como ele se move ou se estica, as notas musicais ficam mudando. E Ok, esse som que ideia ele legal, emite, por algum bonitinho. motivo, atrai as águas-vivas. Elas ficam hipnotizadas pelo som. Todas as águas-vivas da fenda do biquíni ficam atraídas pelo Bob Esponja, perseguindo o som que ele tá emitindo. Elas parecem pacíficas e ficam brincando com Fofinhas, ele, vai. só que dentro dele, eu Um sei, isso é cérebro bem esquisito. minúsculo. Inicialmente o Bob Esponja vai se divertir muito, e eventualmente o sol vai nascer, ou seja, tá na hora Eles de trabalhar. botaram o O Bob Haddad Esponja dentro vai do se sol ali, divertir olha, muito, Verdade, e eventualmente Aqui, ó. o sol vai nascer. Olha lá, ó. Achei parecido, Não é possível, velho. É o Haddad dentro do sol. Ai, cara, eu ia falar que bonitinho, o solzinho, lembra Teletubbies, e você vem e vai e mete uma dessa, velho. Bem esquisito. Inicialmente o Bob Esponja vai se divertir muito, e eventualmente o sol vai nascer, ou seja, tá na hora de trabalhar. Como as águas vivas eram atraídas pelo som, elas simplesmente não deixam o Bob trabalhar. Isso porque aquela ventania não acaba. Isso aí é Quanto mais desculpa, vento, mais sol tá? o Bob emite. As águas Desculpa pra ele vivas, trabalhar, juntamente com a safado. ventania, ficam colocando o Bob pra dentro de casa o tempo todo, parecendo que ambas as coisas estavam trabalhando em conjunto pra que ele fosse afastado do Siri Cascudo. E se vocês acompanham esse desenho com frequência, vocês sabem como o emprego do Siri Cascudo é tudo pro Bob Esponja. Ele Vai gosta chegar um muito. momento em que as águas vivas prendem o Bob dentro de casa. Inclusive, Ai. durante O esse CLT que o chefe acontecimento, os gosta. dedos dele ficam presos na porta e incham. Nessa hora, ele vai até tentar ligar pro siriguejo pra explicar sua demora, mas a mão dele tá inchada, não dá pra discar. A impressão que fica é que as águas vivas, somadas à possível fúria de Netuno, estão corroborando pra tornar esse o pior dia da vida do Bob Coitado Esponja. do mano Eles Bob estão fazendo Esponja. isso de propósito pra que ele não consiga trabalhar. Quando ele finalmente consegue ligar pro siriguejo, o siriguejo ajuda ele de uma forma um tanto quanto cruel, eu Ai, acho. que Ele medo. pesca o Bob Esponja com uma vara e Caraca. arrasta É ele claro. pro Siri Cascudo. Pro siriguejinho, não existe dia ruim pra trabalho, Bom, gente. eles comem hambúrguer de Siri, né? E ele é o quê? Ele é o Só que a Siri ventania vai continuar Queijo. puxando de o Bob. queijo. Inclusive, essa Perfeito, cena é bem Léo. engraçada, porque o siriguejo fica usando táticas de pescador nessa cena. É real No engraçado. caso, Guejo é como o Davi Brito chama ele, né? Ele é o Siri de Léo, queijo. não, Léo. Só piorou, só piorou. Bom, ele está resistindo. Olhando até Moça aqui, Cartoon? ficou bem claro que a ventania e as águas-vivas não eram um mero acaso. Realmente tem algo conspirando contra o Bob Esponja. Talvez contra a fenda do biquíni inteira. Afinal, a gente viu no começo do episódio que não é só o Bob que tá tendo um dia ruim. Gente, mas peraí, calma lá. O que tá conspirando ali contra o Bob Esponja, será que é contra mesmo? Porque não tá deixando ele trabalhar, não é mesmo? Logo, eu acho que tá fazendo um favor pra ele, O meu maior amor. amigo dele, pô. Mas é que ele Exato. gosta de trabalhar, né? O Bob Esponja é maluco. É verdade, você tem um ponto. Eventualmente, o Bob Esponja consegue chegar no trabalho, e enquanto trabalhava, a ventania conseguiu bater dentro da cozinha, fazendo com que os poros dele tocassem a música de novo. E é a partir daí que as coisas começam a ficar ainda mais estranhas. Isso porque o vento que antes soprava pessoas, agora tem o poder de soprar casas. As águas vivas são Igual os atraídas três até o porquinhos. Siri Cascudo, e Perfeito. o Siri Cascudo inteiro é Aí, assoprado ó. pra longe, junto com o Bob Esponja, que acaba voando até a casa do Patrick. Obviamente, junto do Bob vieram as águas vivas, e elas acabam eletrocutando o Patrick. Coitado e do isso mano deixa ele Patrick. bem irritado, num nível que ele expulsa o Bob Esponja da casa Poxa dele, vida. dizendo que ele é uma má influência. Ih. O Patrick é melhor amigo do Bob, porque ele consideraria ele uma má influência. Mais uma vez, parece que ninguém quer o Bob por perto nesse episódio, nem mesmo o seu melhor amigo. Tadinho. Bom, pela Aquele primeira ficou vez no abandonado, que episódio, dó. o vento vai parar. Logo, a música que o Bob emite também. E isso irrita as águas vivas, que eletrocutam Ah, o porque Bob. elas gostam E da bom, música. sem ter o que fazer, ele se esconde dentro de uma caverna. E dentro dessa caverna, ele vai tentar bolar um plano para despistar as águas vivas de vez. E formar esse plano é um pouco difícil, tanto que o Bob cria barba e um grande cabelo nesse trecho. E claro, ele faz um amigo, uma literal estátua de pedra que ele fez Coitado, dele mesmo. mano. Uma Nossa parada senhora, bem É isso o que eu ia Wilson, falar, exato. uma versão do Wilson, né? no filme Náufrago. Essa cena a gente vê que o Bob tá bem pancada já. Ele fica conversando e tomando chá com a estátua. Essa coisa se tornou a sua única amiga. E bom, é durante esse momento de chá que o Bob vai notar uma coisa bem importante. O A quê? estátua dele também produz sons quando o vento Ah, passa agora pelos essa água buracos viva dela. vamos Só pra abandonar ter ele, quer ver, certeza ó? dessa nova descoberta, o Bob decide colocar ela do lado de fora pra tentar atrair as águas vivas e então assim conseguir escapar. Só que a estátua não produzia um som tão bom quanto o do Bob. Ela produz som, mas um que ao invés de atrair, afasta as águas vivas. As águas E isso vivas dando a língua pra ele, você viu? Tipo, deixou Repousos elas bravas, aqui, hein? produz som, mas um A que ao invés de estátua do atrair, Bob Esponja é vocês com as mulheres. Em vez de atrair, vocês afastam. ah, é verdade, gente.
Verdade, verdade. É o meu mano chegando aqui no chat, uma das primeiras interações dele é falando assim, Isa, você menstruou no seu cabelo, que legal. qual momento ele achou legal comentar isso? Qual? Afasta as águas-vivas, e isso deixou elas bravas naquele momento. O Bob decide então construir mais estátuas de vários tamanhos, tudo para que o som produzido por cada uma delas fosse diferente um do outro. Eventualmente ele iria achar o som certo. Dito e feito, depois de terminar todas elas, ele coloca as estátuas em círculo, no mesmo padrão da Stonehenge, e o plano dele incrivelmente que legal. funciona. Agora As que tem a águas-vivas realmente Stonehenge. ficaram atraídas e se Stonehenge, divertiram né? com as estátuas, deixando uma brecha pro Bob escapar. E é agora que é o grande clímax desse episódio chega. Oh, meu Vendo Deus. que o plano funcionou, o Bob fica muito feliz e sai correndo do campo de águas-vivas até a fenda do biquíni. Mas quando ele chega lá, ele encontra o Siri cascudo Caraca, enterrado na areia, mano, no que melhor isso, que estilo bad. planeta dos macacos. Caraca, Sabem a real. fenda do biquíni? Amigos, moradores, Gary, tudo que o Bob conhecia se foi. Ele ficou tempo demais naquela caverna. Talvez Nossa, mais tempo do não. que precisava. Nada nem ninguém que ele conheceu existia mais. Tudo foi esquecido com o tempo. O tempo que ele estava longe Caraca, condenou que a bad vida que ele vibes, tinha. mano. Quando Que ele isso, percebe que que episódio é somente esse? ele ainda existe, ele se desespera. E sabem qual a parte mais estranha desse episódio? Qual a parte Isso mais não é um estranha? sonho, isso não é um conto, isso aconteceu. É E a gente canônico. ainda tem um skip de tempo de 3.000 anos. Nesse skip, nós vemos aliens indo visitar a Stonehenge e não fazendo a menor ideia do que aquela construção significa ou entendi. simboliza. E fica uma sensação esquisita, porque se a gente fizer um paralelo com a vida real, a Sim. Stonehenge simboliza o desespero de alguém que estava tentando fugir de um local para viver a sua vida normalmente de novo. E anos depois, aquele monumento foi encontrado. Os aliens não Caraca, adoro sabiam esse o que ela alienígena. simbolizava. Agora, usem essa lógica para Stonehenge. Será que isso simboliza uma guerra? Uma luta? Uma vida? E a explicação, gente, Bob Esponja trouxe tintim por tintim, totalmente documentado, o porquê aqui da Stonehenge. Perfeito. A gente não vai saber. Nesse episódio, a assim sinopse como do- todo mundo, Exato, o Bob o título. Esponja e deixou pra trás somente essas estátuas com o formato dele. O provável único vestígio de toda aquela cidade é a Stonehenge. Esse episódio é muito comentado entre os fãs da série porque ficaram muitas pontas soltas. Primeiro de tudo, por que essa ventania acontece? Seria Netuno Verdade, enviando né? Nem ela pra explicou. castigar É os verdade. moradores da fenda do Até biquíni? esqueci da Isso já ventania. se inicia duas novas questões. Ficou claro que tanto Netuno quanto Poseidon existem em Bob Esponja. Netuno, no seriado, sempre foi tido como o deus dos peixes. Mas Aham. vocês já notaram que Netuno parece mais um príncipe do que um deus? Eu sei que ele tem duas versões no desenho, mas em ambas ele parece bem mais um príncipe. Até mimado ele é. E bom, caso você não saiba, Poseidon também é canônico em Bob Esponja. Ah, mais é? especificamente no filme. Talvez Poseidon outro seja o filme. real rei dos mares e cansou dessa confusão entre ele e Netuno vinda da fenda do biquíni. Por isso esse castigo com a ventania. Mas por que isso afeta principalmente o Bob Esponja? Não sei ao certo. Isso vai ser mais a gente teorizando do que qualquer coisa. E se talvez o Bob Esponja tenha feito algo para Poseidon Existe barra esse Netuno? mundo, Existe um verdade. episódio onde dele. Bob Esponja simplesmente desbanca Netuno numa competição de fazer hambúrguer. Talvez Aí, ó. Netuno tenha se A cansado vingança desses desacatos. Por isso essa punição à fenda do biquíni e principalmente a Bob Esponja. Nem mesmo seus amigos o querem mais por perto. E isso no momento que ele mais precisava. Há quem diga que esse episódio não é canônico. Mas há Mas também ele é? quem acredite que esse episódio na verdade é o real final de Bob Esponja. Caraca, Apenas contado mano, de que forma bad. precoce. Se isso é fato ou não, Entendi. eu não sei. Mas eu gosto de pensar que sim. Esse tragicômico de fim de mundo é engraçado. E me lembrou muito o final de Uma Noite Alucinante 3. Stonehenge é um episódio desesperançoso, que na primeira vista parece engraçado, mas que se você analisar com outros olhos, traz uma sensação de tristeza, abandono e Pô, fiquei desesperança. triste, mano. Nossa senhora, a gente começa o episódio mó Não é possível, felizinho. mano. Ai, hambúrguer de Siri, ai, não sei o que, não irrita Netuno, não irrita Poseidon. E acaba com ele sozinho. Caraca, o bicho ficou sozinho sem ninguém, que triste, velho. Não, Caraca, então, para, gente. Porra. Na minha cabeça não é canônico, eu não aguento mais um trauma de abandono, Que chat. isso, Bela. Povinho, comentem ideias de episódios ou desenhos. E agora? Pelo menos o Bob ficou com uma bela barba. Não, Pedro, não! Pô, eu fiquei triste, eu fiquei realmente triste com esse episódio de Bob Esponja. Coitado, mano. Não sabia, não fazia a menor ideia. É a crença de que tudo que tá ruim pode piorar, viu? Tá vendo?